Meu irmão roubou minha esposa há 4 anos. Agora, ele finalmente voltou para casa e me visitou, zombando de mim ao lado da minha ex. Foi então que meu pai deixou escapar uma verdade devastadora. Tenho 32 anos, e até recentemente eu achava que estava vivendo uma vida quase perfeita com minha esposa, Sarah, de 30 anos. Estávamos casados havia 5 anos e tínhamos nossa própria casa. Não era luxuosa, mas era nossa. Além disso, tínhamos um gato extraordinário, Micon, que Sarah me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Nós o chamávamos de Lumi, algo fora do comum. Ele era completamente branco, inteligente e parecia convencido de que estava no comando da casa. Vamos ser honestos, ele provavelmente estava certo. Eu trabalhava no desenvolvimento de software. Não era como aqueles gênios de Silicon Valley, mas era suficiente para nos sustentar confortavelmente. Sarah, por sua vez, trabalhava como professora de jardim de infância em uma escola reconhecida a cerca de 20 minutos de casa. Ela era tão boa no que fazia que muitos pais pediam especificamente que ela cuidasse de seus filhos. Todos os dias, ela voltava para casa com histórias hilariantes sobre o que as crianças tinham dito ou feito, e durante o jantar nós ríamos juntos dessas ocorrências. Nossa rotina diária parecia perfeita. De manhã, compartilhávamos uma xícara de café antes de ir trabalhar. Sarah tinha o hábito delicado de roubar um gole do meu café quando achava que eu não estava olhando, mesmo tendo seu próprio. Na frente dela, eu sempre dizia que o meu tinha um sabor especial. Nos fins de semana, dormíamos um pouco mais, embora Lumi decidisse que o café da manhã era o momento ideal para exigir atenção. Meu irmão mais velho, Jake, de 35 anos, costumava aparecer em casa frequentemente. Ele trabalhava em uma importante empresa de investimentos no centro, sempre impecável em ternos caros e dirigindo seu Mercedes chamativo. Nunca parava de falar sobre mamãe e papai, e parecia convencido de que era a maior bênção para os negócios da família. Nosso pai, dono de uma construtora bem-sucedida, elogiava Jake por suas habilidades financeiras, destacando o quão inteligente ele era e como estava fazendo algo importante da vida. No início, não conectei os pontos, mas comecei a notar certos sinais. Jake aparecia de repente em casa quando eu sabia que deveria estar trabalhando até tarde, sempre encontrando desculpas perfeitas para estar presente. Nos jantares em família, ele se sentava ao lado de Sarah e fazia comentários sutis, carregados de críticas sobre minha casa, meu carro ou meu trabalho. Nunca de forma direta, mas insinuando que eu nunca me contentaria com o que tinha. Toda vez que isso acontecia, Sarah revirava os olhos e se aproximava de mim, como se estivesse dizendo que aquilo não importava. Eu pensava que estava tudo bem. Tínhamos muitos planos: comprar uma casa maior, ter filhos. Sarah já tinha até escolhido nomes. Eu estava pensando em homenagear meu avô. Começamos a visitar casas com jardins maiores, convencidos de que Lumi precisava de mais espaço para se expressar. Embora, sinceramente, eu achasse que ele só queria observar mais pássaros pela janela. Sarah se divertia mostrando camas e brinquedos diferentes para gatos, como se esperasse que Lumi oferecesse dicas de decoração. Era típico dela incluir nosso gato em todos os planos, tratando-o quase como um filho. Eu pensava que tinha tudo: um bom emprego, uma casa decente, planos futuros e, claro, uma companheira maravilhosa. Sarah parecia feliz. Saíamos para jantar mensalmente, nos aconchegávamos no sofá assistindo filmes enquanto Lumi se esparramava em nossos colos. Ela nunca esquecia de me dar um beijo de despedida todas as manhãs e me enviava mensagens de amor durante o dia. Para muitos, isso pode parecer uma vida monótona, sem festas extravagantes ou férias exóticas, mas eu adorava voltar para casa e aproveitar a companhia de Sarah e Lumi. Sonhávamos com o futuro que ambos desejávamos. Sim, é verdade que Jake às vezes sugeriu que eu deveria pensar maior ou arriscar mais, mas eu estava convencido de que tinha tudo o que queria. Até que as coisas mudaram. Lembro-me claramente de uma das nossas noites no nosso restaurante italiano favorito, o Romano. Não era um lugar luxuoso, mas a comida era espetacular, e o dono, Mário, sempre mantinha nossa mesa com um pão de alho especial. Naquela noite, decidi surpreender Sarah trazendo-lhe flores, pois ela havia tido uma semana difícil lidando com alguns pais chateados no trabalho. Também encontrei um chaveiro em forma de gato idêntico a Lumi e sabia que Sarah adoraria. Caminhei em direção à nossa mesa habitual quando, de repente, vi Jake e Sarah sentados em uma cabine isolada. No início, minha mente não processou a cena. Pensei que talvez fosse coincidência ou que estivessem organizando alguma surpresa para o meu aniversário. Mas ao ver a proximidade entre eles, a mão de Jake sobre a de Sarah e o olhar cúmplice que ela lhe lançava, aquele olhar que costumava ser só para mim, fiquei paralisado.
Observei-os em silêncio, incapaz de acreditar no que estava vendo. Eles não perceberam minha presença enquanto riam, absortos em sua conversa. Finalmente, Sarah olhou para cima e me viu, com as flores na mão. O que ela fez foi chocante, ela sorriu. Não era um sorriso de vergonha ou culpa, mas um sorriso quase casual, como se estivesse esperando que eu descobrisse a verdade. Foi então que Jake, friamente, comentou: Irmão, já era hora de você desistir. Naquele momento, percebi que não se tratava apenas de Sarah, nem mesmo de uma traição passageira. Era, acima de tudo, um ato de desprezo. Jake nunca se contentou em ter um carro mais caro, um salário maior ou os aplausos do nosso pai. Ele decidiu que merecia tomar o que era meu e o fez de forma descarada, usurpando minha vida. Não bastava roubar Sarah, ele queria apagar minha existência. Minha raiva tomou conta de mim. Meus punhos se cerraram até sentir minhas unhas afundarem nas palmas das mãos. Meu próprio irmão, a pessoa em quem eu deveria confiar, havia decidido que tinha o direito de interferir e tirar tudo de mim. Sarah, em vez de se opor, permitiu que isso acontecesse, como se eu não importasse. Perdi completamente o controle. A traição, a arrogância de sua aparência, a calma com que destruíram todo o meu mundo. Naquele dia, minha memória fica turva quando tento lembrar cada palavra que gritei. Só retenho a vibração furiosa em minha voz e o aperto de minhas mãos. Mas isso não foi suficiente. Sem pensar duas vezes, passei meu braço pela mesa, derrubando uma garrafa cara de vinho que Jake provavelmente havia comprado com dinheiro da empresa. O vidro quebrou, e o vinho tinto se espalhou pela mesa, parecendo um rio de sangue. Imediatamente, todos os olhos caíram sobre nós. Jake saltou da cadeira, exibindo uma indignação fingida, e veio em minha direção com uma atitude desafiadora. Criticou-me por estar exagerando e argumentou que, como Sarah havia escolhido ficar com ele, seu comportamento era justificado. Aquela acusação foi a gota d'água. Perdi o controle e me joguei contra ele, empurrando-o com tanta força que ele bateu em uma cadeira. Por um breve momento, vi um vislumbre de medo em seus olhos. Mas antes que pudesse continuar, a equipe do restaurante interveio, separando-nos. Sarah permaneceu sentada, com os braços cruzados e lábios franzidos, naquela expressão irritada que costumava mostrar quando algo insignificante, como esquecer de tirar o lixo, perturbava sua noite. Naquele momento, compreendi que, para ela, eu já não importava mais. Nem eu nem a situação pareciam importar. Quando Lumi chegou, meu fiel gato percebeu imediatamente que algo estava errado. Sempre astuto, ele se tornou minha sombra, me seguindo pela casa enquanto eu andava de um lado para o outro, tentando decifrar o caos dentro de mim. Naquela mesma noite, Sarah não voltou para casa. Ela simplesmente foi embora, dirigindo diretamente para a casa de Jake. Era como se tudo tivesse sido premeditado. Alguns dias depois, comecei a receber uma série de mensagens de Jake, em um tom conciliatório. Ele tentou justificar o que havia acontecido, lembrando-me da conexão especial que, segundo ele, compartilhava com Sarah. Em sua opinião, essa conexão era superior à minha vida monótona. Ele me reprovou, dizendo que, no mundo dele, Sarah merecia algo mais ambicioso. Enquanto isso, tanto Jake quanto Sarah estavam se esforçando para me convencer através de chamadas e mensagens, tentando me fazer acreditar que o amor às vezes chega sem aviso, deixando de lado toda a lógica. Em um momento, Jake chegou a dizer frases absurdas como: Irmão, o amor verdadeiro transcende tudo. No entanto, escolhi o silêncio. Enquanto eles tentavam justificar suas ações, coletei grande parte das coisas de Sarah. Tentaram até levar Lumi, mas minha vizinha atenciosa, a senhora Shen, percebeu o que estava acontecendo e me avisou assim que chegou em casa. Encontrei Sarah tentando forçar Lumi para dentro de uma transportadora, mas o gato, com determinação inabalável, recusou-se a me abandonar. Foi nesse exato momento que marquei meu limite. Disse a Sarah que ela poderia pegar o que quisesse, exceto Lumi. Afinal, quem era aquele gato? Era meu presente de aniversário, registrado em meu nome, com todos os registros veterinários em meu favor. Embora Sarah tentasse argumentar que, por ter escolhido o gato, ele pertencia parcialmente a ela, deixei claro que esse era meu limite. Enquanto isso, Jake continuou aparecendo no meu trabalho, tentando me explicar e me convencer com frases como: Você vai me agradecer mais tarde. Ou ainda: Sarah sempre esteve destinada a estar com alguém como eu. Dizer que seu comportamento mexeu comigo seria um eufemismo. A situação piorou quando percebi que alguns dos meus parentes também sabiam o que estava acontecendo e ficaram do lado de Jake. Minha mãe tentou minimizar a situação, justificando o comportamento deles com comentários como: Se você soubesse como é o Jake.
Enquanto isso, meu pai parecia mais preocupado com o impacto nos negócios da família do que com meu bem-estar. Apenas minha irmã Kate foi clara ao traçar uma linha. Disse a Jake que, para ela, já era suficiente. A batalha jurídica foi desgastante. O que se seguiu foi um verdadeiro calvário. Sarah contratou um advogado extremamente agressivo que tentou apropriar-se de metade das minhas economias, exigiu meu carro, que eu havia adquirido antes de nos conhecermos, e até tentou justificar isso dizendo que, por causa do apoio emocional que ela me deu durante minhas promoções de emprego, tinha direito a uma indenização. A situação econômica chegou a um ponto incomum quando o advogado de Sarah argumentou no tribunal que, como ela havia escolhido Lume, tinha algum direito emocional sobre o gato. A peça desmoronou rapidamente quando enviei toda a documentação provando que Lume era um presente meu, com registros e papéis veterinários que confirmavam minha propriedade. A expressão de Sarah ao perceber que não conseguiria ficar com Lume foi a primeira vez que vi sua fachada impecável rachar. Durante todo o processo judicial, Jake esteve sempre presente em todas as audiências, tentando me convencer nos corredores com palavras como: "Sejamos razoáveis." Ou: "Ainda sou seu irmão." Como se isso pudesse reparar o dano. Enquanto isso, eles estavam se exibindo nas redes sociais, postando sobre sua história de amor e compartilhando mensagens cafonas sobre como o coração às vezes segue o próprio caminho. Em uma ocasião, Jake publicou uma extensa reflexão sobre o verdadeiro significado do amor, marcando Sarah. Isso me fez sentir uma fúria tão intensa que quase joguei meu celular no chão. Lembro-me de que, em um momento, Lume veio e o derrubou das minhas mãos, como se soubesse que aquilo não era bom para mim. Finalmente, após 2 meses de discussões intermináveis, chegamos a um acordo no divórcio. Consegui ficar com a casa, comprada com minhas próprias economias antes do casamento, meu carro e, claro, Lume. Sarah ficou com seu carro e o que já havia retirado de casa, mas suas outras reivindicações foram rapidamente rejeitadas pelo advogado. Foi aqui que a situação mudou inesperadamente. Vale lembrar que Jake era responsável pelas finanças na construtora do nosso pai. Logo após finalizar o divórcio, começaram a circular fotos de férias nas Maldivas que Jake e Sarah postaram em suas redes sociais. O curioso é que, depois dessas postagens, meu pai começou a perceber algumas discrepâncias nas contas da empresa. Pequenas anomalias que, ao serem investigadas, não tinham explicação. Descobriu-se que a viagem que eles estavam ostentando custou muito mais do que Jake ganhou em um ano inteiro. Enquanto isso, comecei a me concentrar no meu trabalho. Graças a isso, consegui uma promoção. Ao me libertar de uma esposa infiel e de um irmão traiçoeiro, minha vida com Lume começou a se reorganizar. Estabelecemos uma rotina que incluía manhãs tranquilas e dias de trabalho em casa, embora às vezes o gato sentasse no meu teclado durante videoconferências. À noite, fazíamos passeios pelo bairro, onde Lume me seguia com fidelidade inabalável. Minha irmã Kate começou a me visitar com mais frequência, tornando-se meu principal apoio. Lume até passou a gostar dela mais do que de mim, em alguns momentos. Logo depois, começaram a surgir rumores sobre possíveis irregularidades no trabalho de Jake. No início, eram apenas murmúrios sobre contas que não correspondiam aos recibos, pessoas desaparecidas e transferências suspeitas. Meu pai, desconfiado, embora relutante em falar sobre o assunto, começou a passar mais tempo no escritório e a se reunir com os contadores. Ao mesmo tempo, a imagem idílica que Sarah e Jake projetavam nas redes sociais estava desmoronando. Pouco a pouco, as publicações elegantes e pessoalmente bem-sucedidas começaram a diminuir. Um dia, enquanto trabalhava em casa, recebi uma ligação inesperada do meu pai. Num tom sério, que eu nunca havia ouvido nele, ele me informou que haveria uma reunião de família no dia seguinte e insistiu para que eu comparecesse, acrescentando: "Seu irmão estará presente. Isso não é opcional. E acredite, você vai querer estar lá para enfrentar o que vier." Infelizmente, percebi que era hora de enfrentar as consequências de tudo o que havia acontecido, especialmente depois do anúncio do noivado de Jake e Sarah, apenas 3 meses após a conclusão do meu divórcio. Naquele dia, era perceptível que as coisas estavam acontecendo muito rápido. Mas meu pai não aceitou um "não" como resposta. Pela manhã, havia uma luz estranha no ar, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Quando cheguei, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o Mercedes de Jake, o mesmo que ele sempre ostentava, estacionado desajeitadamente, como se tivesse fugido às pressas. Eles já estavam lá quando entrei, Jake e Sarah no sofá, comportando-se como se fossem os donos do lugar. Jake vestia um terno caro, e Sarah estava enfeitada com marcas de grife. Eles começaram a lançar seus típicos comentários assim que cruzei a porta.
Ei, feio, você ainda dirige esse Toyota? Disse Jake, com um sorriso presunçoso. Sua noiva acrescentou. E o que dizer do gato? Continua sendo sua única companhia? Muito maduro. Eu cerrei a mandíbula e respirei fundo. Durante anos, preparei-me para esta reunião, convencendo-me de que, se algum dia os visse novamente, não deixaria que seus insultos triviais me afetassem. Eu estava prestes a sair quando meu pai apareceu. Devo explicar que meu pai não é de levantar a voz, mas quando ele quer atenção, isso é suficiente para calar qualquer um. Ele sentou-se à sua mesa, a mesma que usou para nos ajudar com o dever de casa quando éramos crianças, e tirou uma pasta grossa, colocando-a no centro de todos nós. A atmosfera ficou tensa. Após alguns momentos de silêncio, meu pai olhou para Jake e disse: Você quer me explicar o contrato com a Anderson? O rosto de Jake se transformou enquanto ele tentava esboçar um sorriso zombeteiro, mas sem sucesso. E então? Respondeu ele, enquanto papai tirava alguns papéis que mostravam números intrigantes. O contrato totalizava 2,4 milhões de dólares, mas nossos livros registraram apenas 1,8 milhões recebidos. Você pode explicar isso? Insistiu meu pai. Sarah se mexeu desconfortavelmente em seu assento, e Jake, com um gesto despreocupado, acenou com a mão. Provavelmente é um erro de contabilidade. Eu já revisei tudo, já expliquei. Papai respondeu puxando mais documentos, um após o outro, detalhes sobre o projeto Wilson e mais 20 contratos do ano passado. A sala ficou em silêncio. O nervosismo de Jake era evidente, e Sarah agarrou sua bolsa de grife com tanta força que era impossível não notar. Papai percebeu e, com uma voz quase serena, embora suas palavras pesassem mais que um grito, disse: Você pensou que poderia roubar da sua própria família? Jake tentou rir, mas foi interrompido pelo pai, que continuou mostrando, em seu laptop, uma série de transações, contas falsas, dinheiro desviado de cada contrato, pagamentos importantes para viagens, o Mercedes, as compras extravagantes nas Maldivas. Tudo pago com fundos da empresa através de um sistema complicado de contas e faturas alteradas. Sarah tentou intervir, mas papai levantou a cabeça. E há também esta conta separada, em seu nome, para a qual foram feitas transferências regulares das nossas contas. Eu assisti com descrença enquanto a fachada de Jake desmoronava. Durante anos, ele se gabou de suas habilidades financeiras e empresariais, apenas para descobrir que a única coisa que ele fazia era roubar do próprio pai. Pai, eu posso explicar. Podemos consertar isso. A empresa está melhor do que nunca. Insistiu Jake, suando através do terno excessivamente caro. Eu me recostei na cadeira, observando. Era o homem que havia roubado minha esposa, que durante anos olhou para mim com desdém. Comecei a rir, baixo e amargo. Então você pensou que era o cara, né? Disse, com ironia. Jake tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez, ele não tinha argumentos para se justificar. Então, papai pegou outro documento e disse: E o que você diz sobre o fundo médico da mamãe? Para dar contexto, nossa mãe faleceu poucos meses antes de Jake e Sarah começarem sua aventura. Ela estava doente, exigindo tratamentos caros, e papai havia estabelecido um fundo especial, depositando cerca de 5.000 mensais. Jake foi encarregado de lidar com esses pagamentos, dada sua suposta capacidade com finanças. No entanto, os extratos da conta que papai trouxe mostraram que esse dinheiro nunca chegou ao hospital. Em vez disso, foi desviado diretamente para as contas pessoais de Jake, enquanto nossa mãe lutava no hospital. Ele usou aqueles fundos para comprar ternos elegantes e levar Sarah para encontros luxuosos. Foi uma dor aguda no estômago. O abuso já era grande, mas usar o dinheiro destinado aos cuidados da mãe era uma traição ainda maior. Jake começou a gaguejar, inventando desculpas sobre um erro nas contas e prometendo reembolsar, alegando que os tratamentos não estavam funcionando. Sarah, com o rosto pálido, parecia não saber se deveria ficar surpresa ou não. No fundo, talvez nem importasse. Mas papai ainda não havia terminado. Com outro movimento, ele reproduziu em seu laptop imagens das câmeras de segurança de um hotel de luxo no centro. A gravação, datada da mesma noite em que nossa mãe estava no hospital, mostrou Jake e Sarah em trajes elegantes, rindo e dançando, enquanto eu estava com mamãe e papai tentava se comunicar com Jake para se despedir dela. Embora o vídeo durasse apenas 1 minuto, a sensação foi interminável. Depois de ver aquilo, o silêncio na sala pareceu durar uma eternidade. Eu senti náuseas, incapaz de acreditar até onde a traição do meu irmão havia chegado. Tentando salvar a situação uma última vez, Jake disse: Pai, eu sou seu filho. Seu filho bem-sucedido. Mas papai,
com uma voz tão baixa que era quase adorável, respondeu. O filho que roubou de sua mãe moribunda? O filho que desviou o dinheiro da nossa empresa familiar? Então, calmamente, papai pegou um envelope que estava em sua mesa. Vocês querem saber o que contém? Este é meu testamento. Jake tentou esboçar um sorriso, mas era óbvio que algo estava errado com seu rosto. Vamos lá, pai, podemos consertar isso. Eu devolverei tudo. Tudo irá para seu irmão, disse papai, com essas palavras. A empresa, a casa e tudo mais estavam nas mãos do meu outro irmão. Sarah se levantou imediatamente. Você não pode fazer isso. Nós vamos lutar. Chamaremos advogados. Papai riu, uma risada que não prometia nada de bom. Bem, foi um desafio com o qual os advogados já conversaram. Aqueles que têm cópias de todas as evidências. Há até agentes do FBI muito interessados nessa fraude. As palavras deixaram Jake sem fôlego. A transformação em seu rosto era quase cômica, ele passou do vermelho para o branco em um instante. Sarah começou a ofegar, incapaz de respirar. Jake, com a voz trêmula, mal conseguia gaguejar. Você não faria isso consigo mesmo, nem com esta família. Agora saiam da minha casa, disse papai. Sarah agarrou sua bolsa e saiu correndo da sala. Jake ficou paralisado por um momento, sem acreditar no que estava acontecendo. Quando papai tentou falar com ele, Jake interrompeu. Se você se aproximar novamente desta família, eu garanto que vocês passarão os próximos 20 anos na prisão. Ele saiu sem dizer uma palavra. E eu fiquei sentado, tentando lidar com tudo. Papai, com uma calma arrepiante, voltou a arquivar todos os documentos, como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, Lumi estava me esperando junto à porta, como sempre. Pulou no meu colo e começou a ronronar freneticamente, como se fosse meu pequeno consuelo. No entanto, as consequências dos eventos começaram a se desenrolar. Os primeiros grandes impactos foram devastadores. O impacto no trabalho foi imediato. Meu pai não apenas demitiu Jake, como também fez com que os advogados da empresa relatassem tudo às autoridades. Roubarem dinheiro da empresa e manipularem fundos médicos era um crime grave. Jake inicialmente subestimou a situação, postando mensagens no LinkedIn sobre novas oportunidades e momentos de mudança. Mas no ramo da construção civil, a verdade se espalha rapidamente. Ninguém precisou fazer esforço para descobrir o que realmente havia ocorrido. O Mercedes desapareceu, nada surpreendente quando você compra carros com dinheiro roubado. Os bancos também não permitem que sejam mantidos. Sarah postou uma longa mensagem raivosa no Facebook, dizendo que tudo começou com a decisão de simplificar seu estilo de vida e mostrar que as coisas materiais não importam quando você tem um amor verdadeiro. Claro, logo depois eles decidiram comprar uma casa de luxo nada modesta. Desde o início do relacionamento, a casa era tão grande que ultrapassava suas possibilidades econômicas, mas Jake havia roubado o suficiente para pagar. No entanto, o banco acabou assumindo o controle, forçando-os a se mudar para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. O verdadeiro caos eclodiu quando o FBI se envolveu. As evidências que meu pai havia reunido chamaram a atenção do governo federal. Um dia, os agentes chegaram ao novo apartamento de Jake com um mandado de busca. Minha irmã Kate, que trabalha em uma cafeteria próxima, testemunhou tudo. Segundo ela, Jake tentou argumentar com os agentes do FBI enquanto Sarah apenas ficou ali, chorando. Kate até gravou a cena em vídeo, que não foi publicado por razões legais. Ver Jake tentar justificar a presença de documentos falsos de uma empresa colocados em seu apartamento foi quase cômico. Os amigos do casal começaram a desaparecer. Aquelas pessoas que, em algum momento, haviam apoiado seu verdadeiro amor, deixando comentários encorajadores nas redes sociais, de repente pararam de aparecer. Parece que, quando não podiam mais ser convidados para jantares luxuosos, a lealdade evaporou como mágica. Cerca de um mês depois desses eventos, Sarah entrou em contato comigo, enviando uma longa e confusa mensagem. Nela, ela garantia que não sabia nada sobre os roubos e se apresentava como mais uma vítima da situação. Nesse ponto, já havia se espalhado a notícia de que eu fora nomeado no testamento do meu pai, herdando uma parte considerável dos negócios. De repente, a mesma mulher que havia destruído minha vida queria reabrir velhas feridas. Embora nunca tenha dito isso abertamente, o subtexto era claro para mim: eu estava errado, mas talvez possamos consertar as coisas. Decidi não responder à mensagem. No entanto, enviei a ela uma foto de Lumi, meu gato, dormindo pacificamente sobre a mesa do meu escritório.
Era uma forma sutil de lembrá-la de que meu pai me nomeara chefe de finanças após a saída de Jake, e agora meu gato desfrutava de uma vida muito melhor do que a dela. Para mim, isso representava justiça, um destino irônico e perfeito. Poucos dias depois, encontrei Sarah em um café no centro da cidade. Mas ela não estava sozinha. Estava acompanhada de alguém novo, uma mulher que personificava tudo o que Sarah nunca foi. Quando ela nos viu, Sarah congelou. Seus olhos percorreram minha companhia e a pessoa ao meu lado, que riu de algum comentário que fiz. Pela primeira vez desde que ela se afastou, parecia indecisa. Mantive contato visual com ela por um momento e, então, voltei a focar no meu encontro, como se ela simplesmente não existisse. Naquele preciso instante, percebi que ela finalmente havia entendido, nunca foi especial. Foi apenas um erro do passado que consegui superar e seguir em frente. A situação piorou ainda mais para Jake, que foi preso 2 semanas depois. Ele enfrenta acusações graves, com a possibilidade de passar décadas na prisão. Seu advogado continua tentando negociar algum acordo, mas as evidências são diretas. Jake não era tão habilidoso com a tecnologia quanto eu imaginava, e o FBI conseguiu reunir todas as provas necessárias no dia seguinte à sua prisão. Sarah pediu o divórcio e postou uma longa mensagem no Facebook, relatando seus sentimentos de traição e o processo de cura do trauma que sofreu, convenientemente omitindo mencionar as compras de luxo financiadas com dinheiro roubado. Em breve, ela retornou para viver com seus pais. Ironia do destino? Karma parecia agir poeticamente. 2 semanas após a prisão de Jake, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me impulsionou a fazê-lo. Era do condado onde Jake estava preso. Do outro lado da linha, a voz de Jake havia mudado radicalmente. O tom arrogante e autoritário havia desaparecido, deixando para trás uma voz pequena e quebrada. Enquanto eu acariciava Lume, que estava descansando no meu colo, mal conseguia articular uma resposta. Sim, você estragou tudo, disse, enquanto Jake começou a chorar, implorando desculpas. Ele falou sobre como permitiu que as coisas saíssem do controle, explicando que só queria demonstrar seu sucesso. Até mencionou nossa mãe, garantindo que pensava nela todas as noites, da cela. Eu estava convencido de que ele havia ensaiado esse discurso por dias. Após terminar, respondi lembrando-lhe uma frase que ele mesmo me disse naquela noite no restaurante romano. Isso é realmente estranho. Desliguei. No dia seguinte, o advogado de Jake me ligou, tentando me convencer a falar a seu favor durante o julgamento, mencionando laços familiares e segundas chances. No entanto, eu apenas ri e desliguei novamente. Segundo os advogados, Jake enfrentará uma pena mínima de 15 a 20 anos. As acusações de fraude eram sérias, mas o que mais enfureceu os promotores foi o roubo do fundo médico destinado aos cuidados de nossa mãe em seus momentos finais, algo que os juízes claramente não toleraram. Quanto a Sarah, ela tentou se maquiar como inocente. A princípio, retornou para apagar todas as fotos em que aparecia com Jake e começou a mudar seu sobrenome. Ela até tentou argumentar que não sabia dos roubos. No entanto, o FBI encontrou e-mails eletrônicos que provavam sua colaboração com Jake para movimentar o dinheiro. Seu julgamento ocorrerá no próximo mês e, de acordo com os advogados, as perspectivas não são animadoras para ela. Em contraste, minha vida tomou um rumo muito positivo. A empresa está melhor do que nunca. É surpreendente o que se pode alcançar quando ninguém está desviando milhões. Meu pai me ensinou tudo relacionado à gestão, e, para minha surpresa, comecei a gostar de cada momento. Direcionar os números realmente faz sentido quando são genuínos. Até comprei uma nova casa, nada ostentoso como Jake e Sarah teriam feito, mas perfeita para mim e Lume. A casa conta com uma grande janela na sala de estar, pela qual Lume adora passar horas observando os pássaros. Embora, de vez em quando, eu o critique por não caçá-los, ele sempre responde com um tom brincalhão, como é típico dele. Também comecei a sair novamente, sem compromissos sérios, mas é um alívio estar com alguém que não traz consigo traições ou segundas intenções. Minha irmã Kate continua sendo um apoio incondicional. Sempre que ela me visita, traz novos brinquedos e guloseimas para Lume, embora ele finja desprezá-los assim que ela sai. Meu pai também está em um bom momento agora. Sorri com mais frequência depois de deixar para trás todo o drama e já fala em se aposentar em breve, entregando o controle total da empresa para mim. Garantiu-me que a empresa precisa de sangue jovem, que entenda os verdadeiros valores. Tenho quase certeza de que ele estava dando uma indireta. Minha mãe definitivamente teria aprovado como as coisas acabaram. Ela sempre insistiu que a honestidade vale mais do que qualquer sucesso material. Ainda há momentos em que não consigo evitar lembrar de tudo,
como Jake e Sarah achavam que eram superiores, mas me desprezavam por levar uma vida normal. E todos aqueles momentos em que me fizeram sentir insignificante. No entanto, agora, sentado no meu escritório e assistindo Lume perseguir um raio de sol sobre a mesa enquanto administro os negócios, entendi algo fundamental: o verdadeiro sucesso não vem de trapacear, roubar ou machucar os outros, mas de ser fiel a si mesmo e fazer as coisas da maneira certa. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e ter um gato que te considere a melhor pessoa do mundo, mesmo que ele só se limite a desfrutar guloseimas e deixar você limpar sua caixa de areia. Quero agradecer a todos pelo apoio e pelos reconhecimentos recebidos. Concluo com uma nota final: não compartilharei detalhes nas redes sociais ou informações sobre Sarah ou a situação de Jake na prisão. Não vale a pena reviver o drama. A propósito, sim, Lume ainda é o chefe indiscutível da empresa. Ele participou de sua primeira reunião do conselho na semana passada. Dormiu durante a maior parte da sessão, mas, no fim, suas decisões, ou falta delas, foram indubitavelmente melhores do que todos os checkmates que Jake tentou aplicar.